Oi, eu sou a Carol Gonzalez e seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa série do Zero ao Curto. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre criação de cenário. Como já ficou bem claro nos outros episódios, eu não mando muito bem no desenho, então hoje eu vou mais falar e mostrar referências de como vai ser o nosso cenário do que desenhar de fato. Então a primeira coisa é falar um pouquinho do que a gente tem que pensar na hora de criar o cenário para o nosso filme. No nosso caso, o nosso cenário ele é a sala do nosso personagem. Eu pensei em fazer a sala e a oficina, que são os dois lugares que ele fica, no mesmo lugar. Eu pensei em fazer uma coisa meio única. Então a gente tem uma visão onde do lado direito é a oficina e do lado esquerdo é a sala. Por que isso? Porque a gente tem que simplificar o nosso trabalho o máximo possível. E na hora de fazer um set, a gente tem que pensar onde a câmera vai, como que vai ser colocada as coisas, quais materiais a gente vai usar. Então todas essas coisas me fizeram chegar à conclusão de que vai ser muito mais fácil se eu tiver um cenário dividido em dois, do que se eu tiver que fazer cada lugar num cenário diferente. Vai dar muito mais trabalho. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando o nosso cenário ele é parte do personagem é que nada tá lá por acaso. Tudo que tá no cenário reflete a personalidade do personagem. Então, muitas vezes a gente encontra, por exemplo, cenários propositalmente muito quadrados e retos e, enfim, geométricos, porque o personagem é um cara mais centrado, um virginiano, por exemplo. Agora, se você faz um cenário um pouco mais orgânico, que tem umas curvas, uma coisa, o personagem provavelmente é um pouco mais maleável e tudo isso está refletido. Isso é muito legal, porque não é todo mundo que nota, mas quem nota sente todo o sentido que a gente quer passar, enfim, do reflexo do personagem para o cenário, para o lugar onde ele vive. Se você observar a sua casa, por exemplo, as coisas que estão lá, elas não estão à toa, elas contam a sua história. Aquela lembrancinha que você trouxe da viagem, ou aquela coisa que você comprou porque te lembrou uma parte da sua infância, ou qualquer coisa assim. Então nada é por acaso quando a gente vai criar um cenário. Para o nosso filme, eu pensei em fazer os móveis um pouco desproporcionais. Então assim, como ele é um monstro grandão e tal, eu imagino, por exemplo, uma prateleira de livros, ela não é retinha, ela não é oval, ela é mais ou menos torta, propositalmente. Eu achei uma referência bem legal, que não é na casa de um monstro, mas só que eu achei que se encaixa muito bem. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar na hora de criar um cenário, fisicamente, principalmente no stop motion, é onde a câmera vai. Então as paredes, elas têm que estar milimetricamente posicionadas, e na hora de criar o cenário eu vou mostrar isso melhor, mas elas têm que ser soltas, porque às vezes a câmera precisa estar aqui e eu não preciso dessa parede, preciso dessa. Às vezes a câmera tem que estar de outro lado e você reenquadra isso e recoloca as paredes de uma forma que a sua câmera se encaixe e faça sentido no plano que você escolheu para contar aquela história. Assim como a escolha do cenário, dos objetos grandes, os objetos pequenos de cena também têm que ser muito bem pensados. Eles também têm que refletir muito a personalidade do seu personagem. Eu peguei algumas referências, não só de stop motion, mas também de 3D. E as cores também ajudam muito a contar a história. Então eu peguei uma paleta de cor, que é essa daí, que eu achei muito legal, muito diferente, e eu acho que vai diferenciar um filme, mesmo que seja animação, de um filme infantil para um filme mais maduro. Eu quero que esse filme tenha uma pegada um pouco mais madura, porque ele é uma história simples e pode ser infantil, mas eu não quero que seja super child, sabe? Uma coisa bem infantilizada. Então a escolha de cores é muito importante na hora de você pensar num cenário. E isso tem que fazer sentido com o personagem. Não adianta o personagem ser super obscuro e a casa dele é alegrona, ou o contrário, não vai fazer sentido, não vai encaixar e a gente não vai acreditar nessa história. Isso é uma outra coisa que é muito importante, a gente tem que acreditar que aquele personagem mora lá, a gente tem que acreditar que ele se sente muito confortável naquele ambiente. Afinal de contas, ele escolheu tudo que tá lá, e não uma mãozinha de Deus que colocou as coisas lá. Tudo tem que fazer sentido pro que ele vive na vida dele. Tem uma coisa no stop motion especificamente, que a gente tem que sempre prestar muita atenção na hora de fazer o filme. Quando chegar nessa etapa, a gente vai pensar nisso melhor e desenvolver isso direitinho, criar um projeto. Mas é a escala. A escala é muito importante. Por quê? Porque se o nosso personagem tem, sei lá, 20 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de um personagem, né, normal de stop motion, qual é o tamanho da casa, por exemplo? Qual é o tamanho do teto? Então você tem que pensar, pô, ele é proporcional? Ele bate a cabeça no teto? Então, tipo, isso é uma escolha? Isso não é? Por exemplo, se é uma criança, é mais fácil, mas só que se é uma criança que você faz com 20 centímetros, as coisas têm que ser mais altas ainda, entendeu? Então, a escala é muito importante. E muitas vezes, por exemplo, se a gente tem um plano detalhe da mão do personagem,
e a nossa mão do personagem é super pequena no boneco, né, no boneco de 20 centímetros, o que a gente tem que fazer é criar uma outra mão com uma escala maior, que seja mais fácil de animar os objetos em outra escala. Semana passada eu falei do filme Negative Spaces e eles fizeram muito isso. Eles tinham cenas com um personagem bem pequeno e cenas com detalhes. Então, você consegue ver no making of que eles têm um sapato pequenininho e um sapato grandão. Por quê? É exatamente o mesmo. Porque depende do plano que você vai usar, você utiliza uma escala ou outra. Então a gente vai ver tudo isso direitinho quando a gente for criar nossos objetos, mas quando você está criando o cenário, já é muito importante que você saiba que cenas você vai ter que fazer em 2 escalas para quando você for criar esses objetos e a forma que vai ser, você não pregar peças para você mesmo, não fazer coisas super complexas e optar por coisas mais simples de reproduzir mais de uma vez em tamanhos diferentes. Uma outra coisa muito, muito importante na hora de criar o cenário, de pensar nos objetos, é a escolha dos materiais. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue @mariamarcolinafilmes. Eu falei lá semana passada sobre um material chamado madeira de balsa, que é incrível para construir cenários. E para construir objeto, e para construir personagem, para construir tudo. É muito bom. Por quê? O que é importante na escolha do material? Na escolha de um bom material, é muito importante que ele seja barato, que ele seja leve e que ele seja fácil de trabalhar. Porque quanto menos tempo você gasta fazendo a pré-produção dos objetos, do cenário, mais tempo você vai poder gastar na animação, deixando a coisa mais perfeita. Então é muito importante que o material seja fácil de trabalhar. O peso é muito importante também, porque se são coisas que flutuam, no stop motion a gente tem muitas coisas que, por exemplo, se um copo cai da mão do personagem, a gente tem que fazer esse copo caindo gradativamente. E é importante que ele seja leve para o rig, por exemplo, conseguir segurar isso com facilidade. No nosso filme a gente tem poucos móveis, então o mais importante para o nosso filme é um sofá, a mesa de trabalho da oficina, é a nossa televisão e os objetos que ele usa para fazer a gambiarra do óculos. Então vão ser coisas bem pequenininhas. Eu imagino que a gente vai trabalhar bastante com madeira de balsa, porque é muito boa, leve, barata e fácil de trabalhar. E também com plastilina do tipo Super Sculpey. Esse tipo de plastilina funciona assim: você modela o que você tem que modelar, e ela é mole e ela nunca vai secar. E quando você coloca ela no forno, você tira ela e ela fica dura o suficiente para você poder manusear sem que ela quebre. Ela aceita pintura, aceita lixa, é super legal. Então eu imagino que a gente vai fazer alguns dos objetos com Super Sculpey e algumas coisas com a madeira de balsa. Sem contar o feltro, que vai ser o material que a gente vai usar pro boneco e talvez a gente consiga usar em alguma coisa no cenário. Então, falando um pouquinho mais especificamente do nosso set, essas são algumas referências que eu achei muito legais pra gente usar. Então, por exemplo, dessa foto eu gostei muito da caixa de som, dessa daqui eu gostei muito da televisão. O que eu vou fazer é, na hora de fazer o cenário, pensar em tudo isso e estruturar mais ou menos uma colagem, né, de cada objeto que eu quero para criar o nosso cenário do zero. Então, a próxima etapa, a gente já vai começar a comprar material e construir o cenário. Mas vem uma notícia não muito boa agora, que é a gente vai dar uma pausa nesse projeto. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Barcelona, porque eu vim fazer um mestrado. O meu mestrado acabou e falta pouco tempo para eu voltar pro Brasil. Então, esse próximo mês vai ser uma correria muito louca de conseguir voltar pro Brasil, de planejar tudo. A gente tá fazendo muito conteúdo pro Instagram também. Então eu vou dar uma pausa nesse projeto, porque as próximas etapas vão ser completamente mão na massa. Então eu vou esperar chegar no Brasil, me acomodar, e aí a gente volta com força total. A gente vai comprar todos os materiais, criar todos os bonecos, criar o cenário, fazer animação. Então isso vai demorar um pouquinho. Acredito que no começo de outubro a gente já volta com esse quadro, mas não desanime, porque toda quinta-feira vai continuar tendo vídeo aqui no YouTube sobre algum assunto de stop motion. Então se você tem uma sugestão, já deixa o comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Não fique triste, eu também vou sentir saudade, mas depois a gente vai voltar com força total, vai ser muito legal, mão na massa completamente, e vamos junto!